Olá! Sabe aquela história de que palavras têm poder? Pois é, elas podem construir ou destruir completamente. E é sobre um desses poderes destrutivos que a gente vai conversar hoje, a maledicência. Vamos entender o que é, o estrago que faz e, claro, como fugir disso. Tudo com base numa perspectiva bíblica. E olha, só para deixar claro, todo esse material que a gente vai ver, essa análise foi montada a partir de uma compilação super cuidadosa da diaconisa Márcia Araújo. A ideia aqui é apresentar o trabalho dela de um jeito bem direto ao ponto. Então, como a gente vai organizar essa conversa? É bem simples, olha só. Primeiro, a gente define o que é maledicência. Depois, partimos para as advertências da Bíblia. Na sequência, vamos ver uma imagem bem forte, a da língua como fogo. Aí a gente entende onde isso se encaixa num contexto maior de pecado. E para fechar, o mais importante, o caminho para construir, para edificar. Então, vamos lá. Começando pelo começo, né, que é o mais importante. Antes de falar do estrago, a gente precisa saber do que exatamente estamos falando, o que é de fato maledicência. Olha, de forma bem direta, maledicência é basicamente falar mal dos outros. Simples assim. Mas calma, não é só uma crítica qualquer, não. Ela vem em vários sabores, digamos assim. Tem a fofoca, sabe, aquela que espalha uma informação. Tem a calúnia, que é quando se espalha mentira mesmo. E tem a difamação, que o foco é destruir a imagem de alguém. No fim das contas, são só jeitos diferentes de fazer a mesma coisa ruim. Ok, agora que a gente já sabe o que é, vamos ver como a Bíblia fala sobre isso. E olha, não tem meio termo não. Os avisos são bem diretos e o tom é bem sério. E o que eu acho mais interessante nesse versículo é reparar com quem a maledicência anda. Ela não está sozinha, né? Está ali, no mesmo grupo que maldade, engano, hipocrisia, inveja. Ou seja, não é um pecadinho qualquer. É parte de um combo de coisas que precisam ser eliminadas da vida. Aqui o negócio fica ainda mais sério. Tiago diz que falar mal de um irmão não é só uma ofensa a ele. É como se a pessoa estivesse se colocando num pedestal acima da própria lei de Deus e julgando a lei. É uma acusação bem pesada sobre a arrogância que está por trás de uma fofoca, né? E tem mais. Essa passagem dos Salmos foca num tipo específico. E talvez o pior, o de falar mal pelas costas, as ocultas. Sabe, aquela conversa no cantinho, a mensagem no privado, é desse tipo que o salmista está falando. E a promessa de uma consequência direta mostra que isso não passa batido de jeito nenhum. E aqui a gente chega no coração do problema, o estrago que isso causa nos relacionamentos. Maledicência não é algo que fica no ar, não. Tem vítimas. Ela cria briga, planta discórdia, e o poder dela é tão grande que consegue separar os melhores amigos, destruir confianças construídas com muito custo. Agora, a gente vai entrar numa das imagens mais fortes que a Bíblia usa para falar do poder da língua. Se até agora os avisos não convenceram, essa metáfora aqui, ela é bem impactante. Pensa bem nessas palavras. Fogo, veneno que mata, algo que não dá para controlar. Não são termos leves, né? A ideia é essa mesma, mostrar que uma faísca, uma fofoquinha, pode começar um incêndio gigantesco, e como o veneno vai contaminando tudo, em silêncio, mas com um resultado fatal. Essa aqui é uma analogia perfeita de causa e consequência. É tipo física, sabe? Do mesmo jeito que o vento norte traz chuva, uma língua falsa, uma língua dissimulada, só pode atrair uma coisa: a ira, a raiva. É uma colheita certa. Plantou falsidade, colheu problema. Beleza, agora vamos dar um passo atrás para ver o quadro completo. Falar mal dos outros não é um ato isolado, um deslize. A compilação da diaconisa Márcia Araújo mostra muito bem como isso faz parte de um padrão de comportamento, de um sistema que vai contra o que Deus quer pra gente. E esse é um ponto-chave. Ser uma pessoa maledizente não é uma falhinha de caráter. É, na verdade, se colocar no mesmo time de quem se opõe a Deus. E convenhamos, essa não é uma lista em que alguém queira ver seu nome, né? E o material detalha isso muito bem. Olha só essa categoria, a língua mentirosa. Não é só contar uma mentirinha. Envolve ser hipócrita, ter aquela religiosidade de fachada, sabotar os outros, ser corrupto, injusto. A maledicência, muitas vezes, é só a ponta do iceberg de tudo isso. E aí vem a língua maldosa, que é ainda mais explícita. Começa com a calúnia e a fofoca, que a gente já falou, mas vai além. Inclui aquele sarcasmo que fere, sabe, a murmuração que contamina o ambiente. E tudo isso nasce de onde? Da arrogância, do orgulho, do ódio, da vontade de se vingar. A raiz do negócio é bem mais profunda. Tá bom,
A gente já viu o problema, o tamanho do estrago, mas e aí, qual é a saída? Agora vem a parte mais importante. Vamos falar da solução, do caminho positivo, que é o da edificação. A instrução aqui é uma virada de chave total no comportamento. A ordem é bem clara: não difamar. Ponto. Mas não é só parar de fazer o errado, é começar a fazer o certo. É ser amável, fugir de briga e, olha que importante, ter perfeita cortesia com todo mundo. É uma atitude ativa de respeito, não só passiva. E aqui a gente vê o contraste de forma bem clara, né? São dois caminhos. De um lado, a maledicência, que o destino final é briga, calúnia, veneno. Do outro, a edificação, que leva para a paz, para a cortesia, para a amabilidade. São futuros completamente diferentes. E a escolha do caminho? Bom, ela está na ponta da nossa língua. Então, a grande sacada é essa. Nossas palavras têm que ter um propósito. O objetivo não é só não falar mal, é ativamente falar bem. É usar a nossa voz para construir as pessoas, para fortalecer laços, para ser um ponto de paz num mundo que, vamos combinar, já está cheio de guerra. E para fechar, fica essa reflexão. E não é uma pergunta para responder de qualquer jeito, não. Se a gente parar e pensar nas nossas conversas de hoje, nas mensagens que mandamos, naquilo que a gente falou, as nossas palavras serviram para quê? Para destruir ou para construir? A resposta para isso diz muito sobre o impacto que a gente causa no mundo e sobre quem a gente está se tornando.